Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Walter pediu pra gente responder para ele por e-mail, mas o assunto é interessante, mesmo que a gente já tenha comentado algumas vezes a respeito, sempre dá para acrescentar alguma coisa, né? Você tem a sensação de que o tempo está passando mais depressa, não? Tem, né? O Ailton Dias tem, eu tenho, e outros tantos ouvintes também devem ter essa sensação. Mas nós vivemos tentando atribuir essa sensação ao corre-corre da vida diária. Mas eu conheço gente, por exemplo, que mora em Ingaí, lá em Minas Gerais. Ou então mora em Macaia, na beira do Rio Grande, né? Hoje tem a represa do Funil que atingiu a região lá. E você não tem nada para fazer, então aí o tempo está passando depressa também. Aí eu me lembrei de um dia o grande cientista brasileiro César Lattes, descobridor do Meson Pi, né? Considerado partícula subatômica. Ele estava em Campinas, ele morava em Campinas, era professor titular lá da Unicamp, e se encontrou com um amigo dele, por acaso esse amigo dele era meu amigo também. E deu um abraço nesse amigo, falou, quanto tempo não te vejo e tal, etc. E o César Lattes gostava de andar com um chapelão na cabeça e com umas botas, botina, né? Ele gostava de andar assim. E aí ele olhou para esse amigo dele, que também era meu amigo, ou é meu amigo, faz tempo que eu não o vejo, né? E disse assim, fulano, eu tenho a sensação, eu tenho para quase certeza de que o tempo está passando mais depressa, mas eu não consigo provar. Eu não consigo um meio para provar. Aí, hoje você pode ir no www.google.com.br, Google, né, .com.br, e pedir lá ressonância Schumann. Ressonância Schumann se escreve S-C-H-U-M-A-N-N. É um cientista que descobriu que na década de 50, a ressonância aqui da Terra, vamos chamar de vibração, eu acho melhor. Ele chama de ressonância. A ressonância já gera alguma polêmica, como gerou uma vez que eu falei sobre isso aqui com um ouvinte, né, que entende mais de física, etc. Né? Vamos chamar de lei da vibração, vá? Uma vibração aqui na Terra, mais ou menos, que a vibração é a mãe do movimento, né? E o movimento, ele sempre acontece por ondas. Daí a dificuldade da gente entender. Tem gente que ainda acha que há momentos que ele não acontece por ondas. Não, mas é tudo por ondas, né? E então, o Schumann descobriu que havia uma vibração aqui na Terra até a década de 50 de 7 ponto qualquer coisa, tipo 7.5, 7.3, eu não me lembro exatamente agora, e que na década de 50 essa vibração aumentou o ritmo dela e foi parar em 11.7, digamos assim, e com uma tendência para aumentar mais ainda, né? E o que a gente vem comentando pelo ar já há muitos anos? Que a partir do dia 24 de fevereiro de 1949, aconteceu a partida para o início da Era de Aquário. A Era de Aquário é uma era mais rápida. Essa Era de Aquário é uma era mais abstrata. E a maioria de nós não está acompanhando as abstrações exigidas pela Era de Aquário, né? Cada era dura 2.147 anos. Então, se começou lá no dia 24 de fevereiro de 1949, como ensinar o professor Henrique Zé de Souza, você soma aí 2.147 anos, é quando terminará a Era de Aquário. Ora, e não é a idade do ouro, não, como muita gente pensa. Idade do ouro é outra coisa. São as chamadas yugas, né?
E Idade do Ouro aí já é um tempo muito mais longo ainda, e nós estamos muito distante da Idade do Ouro. Nós estamos na Idade do Ferro, né? E nessa Idade do Ferro, nós temos apenas 5.000 e poucos anos na Idade do Ferro. E só nessa Idade do Ferro nós vamos prosseguir ainda durante um tempo enorme, porque a era toda, ou chamada Kali Yuga, ou Idade do Ferro, ela dura 432 mil anos, pra você ter uma ideia. Depois vem a do bronze. A do bronze dura o dobro disso aí, 800 e tantos, né? Depois vem a da prata, né? Que dura 1 milhão e não sei quantos anos. Depois vem a do ouro, que dura 1 milhão e 700 e não sei quantos mil anos. Somando tudo, dá 4 milhões e 320 mil anos, né? Juntando as 4 yugas, né? Ou 4 momentos cósmicos. Agora as eras não, as eras elas acontecem como se fossem a realização da Terra, ou dessa bola que a gente chama de Terra, desse globo, na sua evolução em torno do Sol. E essa evolução da Terra em torno do Sol dura 2.147 anos em cada era, e a era é contrária dos ponteiros do relógio, né? É por isso que nós estamos na era anterior a essa, era a era de peixes, e antes da era de peixes, né? Era a era de Áries, né? Então fica Áries, Peixes, Aquário, que agora, depois vem a era de Capricórnio, etc. Então, as 12 eras, para se passarem, ou completar um equinócio da Terra em relação ao Sol, demora 25 mil e tantos anos, para você ter uma ideia. Enquanto as modificações vão acontecendo aqui na Terra de acordo com o plano cósmico. E há uma engenharia toda que só o Supremo Arquiteto poderia explicar melhor. E ele não vai vir aqui no microfone da Bandeirantes para explicar. Então, tem que engolir isso que eu estou falando e ficar, por enquanto, só com isso, né? Bom, essa vibração na Terra, ela aumentou e tende a aumentar mais ainda. Como é uma exigência cíclica da era de Aquário, né? Todo mundo tem que entrar nessa vibração. A vibração não vai entrar na gente, quer dizer, entrar naquilo que a gente quer. Nós não seremos mais felizes ou mais infelizes com a era de Aquário. Nós temos que nos esforçar mais, né, para entender coisas abstratas, como filosofia, ciência, principalmente as mais abstratas, matemática, física quântica, química, etc., biologia, né, e outras coisas mais. E também artes, né, pintura, etc., poesia, sei lá o que mais, né? Tudo isso faz parte da era de Aquário. Quem não entrar nessa onda vai perdendo o mental, e a maioria está perdendo, porque a maioria é cheirar um pozinho aqui, fumar um cigarrinho de maconha ali, ficar com uma batucada a noite inteira, encher a cara de cachaça e sair dirigindo e bater no poste e sair matando gente por aí afora. O mundo parece que tá ficando louco. Você tá ouvindo, Walter? Não é só o dia tá passando mais depressa, não. Dá a impressão que o mundo tá ficando doido. Os jovens de hoje estão perdidos, não sabem o que fazer. A maioria não quer estudar. É claro que tem que haver uma reforma geral no ensino também, né? Mas, infelizmente, não vai haver condição de você modificar tudo sem que caia tudo. Então, deverá cair tudo, como eu já disse várias vezes aqui. Deverá cair, como já está caindo, o conceito de família, o conceito nesse conceito de família, por exemplo, né? Você não tem um filho na sua casa, você colocou no mundo uma alma encarnante que precisa de evolução. A mesma coisa acontece com... Eu não tenho um pai, né? Um pai é uma alma que está evoluindo ali. Eu posso ser pedaço dele ou não, de acordo com o DNA e etc, né?
E eu posso ser pedaço monádico dele, segundo a teoria de Leibniz, por exemplo, que ele é muito mal compreendido ainda pelos filósofos, né? Que Leibniz conhecia um pouco melhor esse assunto que a gente discute com você todos os dias aqui no Conversinho ao Pé do Ouvido. Então, realmente o dia está passando mais depressa, o tempo está passando mais depressa. E é uma pena, né? Porque o bonde das oportunidades, bonde não, né? Vamos botar aí o trem-bala das oportunidades está passando. Se você não tiver na estação e não pular dentro desse trem, você vai se estrepar, cara. Vai sim, é preguiça. É só comida o tempo inteiro, né? Come que nem um porco ou porca, sei lá, depende. Hoje a mulherada tá fazendo a mesma coisa também. Você vai nos Estados Unidos, né? A cada esquina que você vira tem um caboclo lá com 180 quilos. Você pensa que no Brasil tá diferente? Televisão mostra às vezes aí o excesso de peso do pessoal, né? Nós estamos comendo de uma forma incompatível com a era de Aquário. Estamos pensando de forma incompatível com a era de Aquário e nós estamos agindo de forma incompatível com a era de Aquário. E com isso, a maioria de nós não vai continuar aqui na Terra durante essa era de Aquário, que vai ser uma era muito boa. Assim que se fizer uma limpeza na Terra e tirar esses penteiros que não querem ir para frente de jeito nenhum, quem sabe eu esteja no meio, não estou dizendo que serei salvo, né? Jesus vai baixar aqui, ou Buda, ou qualquer ser divino, né? E salvar o carvalho. Eu não estou preocupado com isso, que me joguem até no inferno se quiser, mas não é por aí. Não é salvar a alma, porque as almas que não conseguirem atingir um patamar evolutivo exigido pela lei cósmica, elas vão para outro globo mais atrasado e vão ficar lá, continuar estuprando, roubando, matando e falando mentira, e com aquela preguiça desgraçada, dormindo o tempo inteiro, comendo para danar, até que daqui, quem sabe, milhares e milhares e milhares de anos, né, elas possam atingir o patamar que é exigido para a era de Aquário. Aí elas também vão, porque senão seria admitir, por exemplo, que há um Deus muito mau, um Deus punidor, que os livros sagrados de religiões sempre mencionam, né? Não há um Deus punidor, quem pune é a gente mesmo. Se há uma lei, e essa lei ela exige um determinado comportamento da pessoa, né? E muitas vezes ela nem proíbe esse comportamento, ela exige que seja assim, caso contrário, o preço a pagar é esse. Como já citei aqui várias vezes, inclusive da última vez que eu falei isso aí, eu recebi um e-mail do professor Goffredo Teres Júnior, dizendo e fornecendo mais dados, né, para constatar a veracidade da afirmação. Então, por exemplo, a lei dos homens, ela segue a lei de Deus. Então, o artigo 121 do Código Penal não diz é proibido matar. Você que é advogado sabe disso, né? Ela diz matar, pena de tanto a tantos anos, né? É o preço que você vai pagar. Então, você quer matar? Mate. Agora, a lei divina é assim: não é proibido matar. Avatar nenhum disse que é proibido matar. Você quer matar, mate. Porque precisa girar a roda da vida, né? Ela vai girar no sentido de sofrimento para você depois, né? O preço a pagar é qual? Com a mesma arma que você mata, você será morto noutra encarnação, ou nessa vida mesmo, sei lá. Olho por olho, dente por dente, essa é a lei de Deus. Não gostou? Vá para outro universo onde o negócio é diferente, eu não sei. Mas essa é a lei de Deus. Se você não segue essa lei, você vai viver mal. Você está cavando karma negativo para você e vai cair tudo na sua cabeça. Você está percebendo? Então a era de Aquário, nós não vamos nos ver livres de karma de jeito nenhum, né? E nem vai haver uma liberdade que atinja o ponto da libertinagem. Tem uma profecia chamada Profecia do Rei do Mundo. Qualquer hora dessas aí eu trago aqui e leio na íntegra para você. Ela está acontecendo do jeito que está escrita, né?
Evidente que profecia é um aviso, não é o que vai acontecer literalmente, não é assim. É um aviso, se vocês não mudarem o comportamento, as coisas vão acontecer assim, 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 assado, né? Como a gente não sabe se mudou o comportamento de uma nação inteira ou de um continente inteiro, sei lá, não dá para você falar que o karma modificou também, né? Que a gente não sabe disso, a não ser seres com uma percepção muito maior que a nossa, né? E com condições de analisar isso de forma muito mais profunda do que a gente. Você está percebendo então, Walter? O dia, a noite, não, o dia de uma forma geral, 24 horas, está passando mais depressa. Agora, como é que você vai provar um negócio desse se o relógio está marcando 24 horas no dia ainda? Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que muitos estão pensando, isso aí não tem lógica, o que o Carvalho está falando. Por quê? Porque o dia continua com 24 horas. Mas será que o tempo é esse medido pelo relógio mesmo? É desse jeito, não? Ou existe um tempo diferente? Será que o tempo é medido meramente pela rotação de um planeta em torno do seu próprio eixo? Ou a translação da Terra em torno do Sol, que dá um ano, né? Será que é assim mesmo ou tem coisa por trás? Claro que tem coisa por trás, né? Como é que você vai medir um tempo cósmico? Existem medidas cósmicas de tempo. Por exemplo, um éon. Éon, que dá Noé ao contrário, dá 10 mil anos, né? Agora, com que condição, com que embasamento a gente pode discutir sobre essas coisas cósmicas, né? Se não há aí ainda um monte de disco voador à disposição nossa, naves espaciais para a gente voar, para você fazer um curso de pilotagem no Senac do futuro, né? Sei lá o que mais aí, ou na aeronáutica do futuro, para você viajar e saber exatamente para que esses éons de tempo. Entendeu como é que é a história, né? Então nós estamos muito ainda crianças. Há seres um pouco mais amadurecidos do que a gente, mas também são crianças, são capazes de descer, né, num campo de futebol aí, num disco voador, e ficar batendo uma bolinha, o que para mim também não tem muito sentido isso aí, uma bobagem, mas sei lá. Eles são também infantis, mas são mais responsáveis. São mais responsáveis, sabem de onde vieram, por que foram criados e o que eles têm que fazer, e fazem o que tem que fazer e pronto. Estão sujeitos a erros. Os erros, quanto mais a pessoa é evoluída, com mais dureza ela é punida pela lei do karma. Sabia dessa? Quanto mais inteligente, mais consciente o ser é, maior o preço que ele paga pelos seus erros.